Nem deu tempo do defunto do Frank Castle gelar que a Marvel já saiu com outro justiceiro, né? O justiceiro da Shopee. Que assim, né? A gente sabe que o justiceiro que vale é o Frank Castle e, sabe, é complicado tu querer substituir um personagem que é tão forte, tão ligado ao seu nome como o Frank Castle é ligado ao justiceiro, né? É muito difícil tu imaginar que outra pessoa pudesse se tornar o justiceiro. Apesar de que, né, se for ver na linha do tempo, até teve uns caras que tentaram ser aí, mas, né, na prática nada deu muito certo, né? Mesmo outras versões, tipo, sei lá, 2099, coisa assim, tudo assim fica meio... não é muito fácil de entender e digerir. E agora aparece um aqui que é um justiceiro meio gourmet, um justiceiro meio Nutella, simplesmente justiceiro paraguaio. Que a gente vai entender o que é esse personagem e se ele é tão ruim assim também, né? Porque pode ser que não seja um justiceiro muito agradável, mas talvez a história não seja tão ruim também. Antes da gente ir a fundo, ver o que temos nesse novo justiceiro, eu tenho que te pedir que, se não for inscrito, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Minha eterna gratidão por essa sua ação e obrigado por estar sempre de volta aqui no Gibizinho. Porque aqui a gente vai voltar pro Justiceiro. A gente falou toda a fase ali do Justiceiro do Jason Aaron, que teve um monte de gente que não gostou, e eu, sendo fã do Justiceiro, adoro o personagem, tem grandes histórias. É diferente tu gostar das histórias e tu querer ser o Justiceiro ou achar que ele tá certo, enfim, né? Essa é uma questão que sempre é bacana de vir aqui cutucar quem gosta de ser cutucado com ela. Agora temos um novo título aí do Justiceiro, em que nós vamos ver que um carinha tá lá, né, na sua casa, na verdade ele chega em casa, a casa explodiu, sua mulher e seus dois filhos, uma menina e um menino, estão mortos. Daí já vê assim que é uma cópia bem fiel do Frank Castle. Esse cara aqui se chama Joey Garrison, ele é um ex-agente da SHIELD, mas não um agente qualquer, né? Não é simplesmente um agente especial, etc. Ele era um agente muito dedicado a matar seus alvos ali. Ele trabalhava para a SHIELD para eliminar inimigos. E quando sua esposa Stephanie e seus filhos Laura e Danny são mortos numa explosão, a primeira coisa que ele pensa é que estão querendo buscar vingança por algo que ele fez nos seus tempos da SHIELD. E isso então já dá um baque na cabeça do cara, ele decide investigar quem que foi que matou a sua família, e daí para isso ele vai matando todo mundo que tiver pelo meio do caminho, né? Bem a pegada do Frank Castle também, nesse ponto final. E outro ponto também que é bem, assim, bem copiadinho do Justiceiro clássico, é que ele também tem um ajudante, assim como o Frank Castle tinha o microchip, aqui nós temos a AAA, que ela também controla, assim, tem ali seus computadores, enfim, tem acesso a armas, etc, blá blá blá. Então é mais um ponto que é bem copiadinho do Frank Castle, ao menos de uma época específica do personagem. Porém, com a morte de sua família, a polícia começa a investigar isso, né? Como é que assim que a casa explodiu? Cadê o cara? Não acharam o cara, obviamente ele passa a ser o principal suspeito pela morte da família. E ali a gente conhece os detetives Wards e Linus, que começam a investigar, começam a procurar o cara, porque, né, obviamente foi ele que matou, não poderia ter sido outra pessoa, né? Portanto, os dois policiais começam uma caçada ao Joey Garrison, porém ele está desaparecido. E isso faz então com que haja uma mobilização para procurá-lo. Porém, ele está querendo saber quem que foi que matou a sua família. E ele, todo habilidoso aí de seus tempos da SHIELD, né, sempre ataca as pessoas aí de forma muito absurda e performática. Isso faz com que a própria Marvel diga que esse quadrinho é uma mistura de John Wick com o Fugitivo. Fugitivo, só quem é velho vai lembrar do filme, que era um filme bem bacana, mas já faz tempo e que ninguém mais lembra. E todos os atores lá que fizeram o Fugitivo também já estão aposentados ou deveriam estar. Enfim, o Joey Garrison, ele também usa uma roupa especial ali da SHIELD, um exoesqueleto, que
tem ali a caveira. E daí, se tu quiser questionar isso, também é questionável, porque não faz muito sentido ter duas luzinhas aqui no formato de uma caveira e simplesmente, não, porque é um uniforme balístico e blá blá blá. Cara, no caso do Frank Castle a gente entendia porque tinha uma proteção aqui bem no meio do peito dele. Aqui é tipo duas luzinhas nas tetas. É isso aí. Daí vai de cada um a acreditar e engolir essa daí. Porém, entretanto, todavia, o Joey Garrison tá atrás aí de quem matou a sua família e isso o coloca no caminho do Mr. Hyde. Sim, grande vilão aí da Marvel de muitos anos e tal. E daí os dois vão pra luta, vão brigar ali, né? O Justiceiro aparentemente acredita que... Eu vou chamar ele de Justiceiro, mas não que eu acredite muito nesse nome. Mas enfim, eles dois vão ali pra treta, brigam muito ali, etc, blá blá blá. O Joey Garrison mata o Mr. Hyde. Isso já dá uma coisa para quem é um pouco mais conservador em algumas coisas. Porém, a gente continua a história com o Garrison continuando procurando quem que foi que matou a sua família. E isso faz com que ele procure o Proposta, que é um vilão. Ele apareceu, assim, mínimas vezes aí na Marvel, assim, nem me lembrava que ele existia esse cara aí. Mas, enfim, na história vai dizer assim, porque ele morreu, mas ele é um cara muito fantástico, e quando ele chegou no inferno, ele fez uma proposta pro diabo, que o diabo não podia negar, bem estilo Poderoso Chefão, assim e tal, blá blá blá, enfim, tá ali o cara, ele é um grande líder aí de organizações criminosas, consegue várias coisas, tá tentando vender armas aí pro pessoal de Sincária, Bagalha, aqueles países imaginários que existem ali no mundo da Marvel, blá blá. E o Joey Garrison acha que ele vai saber quem foi que matou a família dele. E, né, o nosso querido Proposta tem um grupo de guarda-costas, vamos dizer assim, que é simplesmente o Guerrilheiro, que é um grande inimigo aí do Demolidor, por exemplo, apareceu muitas vezes lá no Demolidor, apareceu contra o Justiceiro também algumas vezes, o cara simplesmente faz o braço dele se tornar uma arma, vira um trabuco gigante aí e sai dando tiro em todo mundo. Esse é um dos guarda-costas. Outra guarda-costa é a Tática, que essa aqui era uma personagem que até passou pelos Vingadores aí, mas ela era meio uma vilã, enfim, aquelas épocas ali do Reinado Sombrio aí do Norman Osborn, enfim, ela tá do mal aqui de novo. E ela também vai enfrentar o cara, e também dá uma treta bacana entre os dois. E o Enguia também é outro vilão que aparece muito aí, lutava bastante contra o Homem-Aranha e galera afins. E até tem um personagem novo que é meio que um cara de barro, assim. E daí também esse cara aí também vai lutar ali contra o Joey Garrison. Todo mundo briga com o Garrison e daí, por fim, o tal do Proposta diz assim, olha, não sei quem que matou tua família, só tenho uma coisa pra te dizer. Não é tu, não é por culpa tua que a família foi morta, tá? Tua família foi morta porque era pra matar tua mulher. A tua mulher denunciou uns carinha lá e, né, foram lá e apagaram ela. Sei que você vai dizer assim, pô, que spoiler desgraçado, mas enfim, isso aqui é o que acho que é o ponto principal da história e que não dá pra gente fugir dele. Isso é o que torna justamente esse Justiceiro diferente. A família dele não foi morta por causa dele, a família dele não foi morta num tiroteio à parte, enfim, ela foi morta por causa dela. A mulher dele acabou sendo morta por causa de atitudes que ela fez. Atitudes boas, obviamente, né, por ter denunciado coisas ilícitas, etc, blá blá blá. Porém, isso tira o peso de ter sido causador da morte da sua família. Se é que você me entende nesse momento. Não é culpa do Joey Garrison que sua família morreu. A família morreu por causa da mulher dele, que fez uma denúncia. E isso fez com que o pessoal fosse matar ela. Porém, não fica muito claro quem que foi que matou ela. E ele vai seguindo, matando aí, tentando descobrir algumas coisas aí. Vai seguindo, matando gente pelo caminho. Nisso ele vai encontrar, então, a Senhora do Medo. Ao menos era assim que ela era chamada lá no Demolidor. Ela é filha do Senhor Medo, tem os poderes dele lá. E aqui dá uma luta bem interessante. A do Mr. Hyde parece ser uma luta mais ferrada. Eu acho que ela é interessante, mas não é tanto quanto essa contra a Senhora Medo aqui, que dá uma briga bem legal e inclusive acaba causando a morte do detetive Ward, que é esse cara aí que tava procurando o Garrison. Depois dessa briga, as coisas vão se ligando e são ligadas a uma corporação, a um grupo terrorista chamado
retalho. Até o retalho foi reaproveitado aqui dentro desse justiceiro da nova geração. Esse grupo terrorista quer fomentar a guerra que está acontecendo entre Sincaria e Bagalha, e para isso eles vão numa tipo uma convenção, vamos dizer assim, né? O pessoal se reuniu, os líderes políticos ali desses dois países estavam reunidos ali nos Estados Unidos, e a corporação ali, o retalho, botou lá aquele gás da senhora Amendo ali no meio, deu uma briga ferrada, o pessoal saiu na porrada lá dentro, e nisso ali o Garrison se envolveu ali no meio, tentou evitar a briga, mas enfim, dá uma porradaria desgraçada, um monte de treta, e isso faz com que o Garrison acabe encontrando o líder desse retalho, os dois vão pra porrada, e o líder do retalho acaba sendo morto pelo Garrison. E enquanto isso acontecia, o detetive Linus teve um certo contato com o Garrison, a AAA tinha sido sequestrada pelo retalho e o Linus que consegue libertá-la. Enfim, né, a briga toda ali acaba e o Linus, esse detetive, faz uma amizade com o Joey Garrison e fica assim essa mensagem de que enquanto que houver injustiça, o justiceiro vai existir e eu vou punir as pessoas por aí, blá blá blá. Esse quadrinho é desenhado por Dave Waschter, que assim, eu gostei bastante da arte dele, não conhecia o trabalho dele, não tinha lido nada dele, ao menos que eu me lembrasse, e gostei bastante, tanto do traço, mas principalmente da narrativa. O cara manda muito bem, tem muitas cenas de ação muito bem diagramadas, pensadas aí, expostas pra gente, e isso torna a leitura muito mais interessante. A ação é extremamente dinâmica e como tem muita briga, né, tem muita luta durante esse quadrinho, a arte realmente chama muito atenção, porque é um cara que entrega um estilo elevadíssimo, um altíssimo nível de narrativa principalmente, e o traço dele para mim é muito bom também. Então, quanto à arte, não tenho o que reclamar desse quadrinho aqui. Realmente a arte puxa o protagonismo para si, até porque o roteiro do David Pepose, que já é um nome meio estranho, mas muita gente tem elogiado ele bastante, e eu vou te dizer assim, que ultimamente, quando o pessoal tem elogiado bastante algum roteirista aí da Marvel, quando que eu vou ler, eu não vejo toda essa coisa linda que o pessoal tá pintando dele. Não que essa história seja ruim, tá? Vou ser claro para vocês, não é uma história ruim. Não é uma história abominável, uma história bem escrita, enfim, nada fica muito perdido, tudo se justifica. Porém, assim, o problema é que é muito cara de fazer uma cópia do Justiceiro que seja menos violenta, talvez, porque ela é violenta também, mas ela é menos, e ela é mais gourmetizada, assim, ela tem menos aquela coisa que o Frank Castle tinha de ele ser um pouco controverso. O próprio Frank Castle não era uma pessoa 100% confiável, ele não era um narrador confiável de sua história, entende? E o Joey Garrison aqui, ele não tem isso, então ele é mais confiável, porém isso faz com que perca um pouco da graça, que eu acho que um pouco a graça do Frank Castle e porque eu gostar das histórias dele é justamente porque ele não é um narrador confiável. Ele tem problemas mentais e etc. ali que moldam o caráter dele, e o caráter dele é meio desfigurado. O Joey Garrison já não tem isso, então ele não é uma coisa controversa como o Justiceiro se provou, né, com o tempo, e fez com que ele se tornasse um personagem que eu admirei ele bastante, justamente por não ser tão simples assim, sabe? E justamente as pessoas que acham que o Justiceiro é tão simples assim, elas estão erradas, porque ele é mais complexo, ele não é simplesmente um salvador da pátria, ele é um cara muito noiado. E o Joey Garrison, ele tem uma noiazinha, porém a noiazinha dele, ela é meio que apagada, né? Na história mesmo aqui, nessa própria introdução ao personagem, aquilo que o noiava, que era o fato de que, pô, minha família morreu por causa do meu trabalho na SHIELD. Não!
durante a própria história diz assim, não tem nada a ver, tua família morreu porque a tua mulher fez uma atitude boa, o pessoal se vingou e matou ela. Então, eu acho que perde um pouco do brilho do Justiceiro por causa disso. Mesmo ele tendo copiado fielmente coisas como família morta, mulher, filho e filha, e ajudante, meio hacker, etc. Aí, como é o caso ali da AAA, copiando o microchip. Então tem muita coisa assim, muito copiada e isso tira um pouco do brilho da história. Mesmo ela sendo uma história boa, né, bem escrita, como eu falei, ela se perde em copiar o Justiceiro. E ao copiar o Justiceiro e não ser o Justiceiro e o personagem ser muito menos complexo do que o Justiceiro, faz com que esse Justiceiro seja apenas mais um vigilante que já não apareceu e não apareceu mais depois, pelo menos até onde que eu sei. Então provavelmente ele vai ser esquecido, como a Marvel costuma fazer, com vários personagens ou várias tramas e várias coisas que eles fazem, e tem um Alzheimer seletivo que faz com que isso seja esquecido. Então eu acho que esse Justiceiro da Shopee, ele vai ser esquecido. Ou se ele for usado novamente, acho que vão usar ele para matar ele, ou sei lá, sabe, vão dar um jeito de puxar o Frank Castle de volta em algum momento, como já é de se esperar, e talvez esteja ligado nesse outro Justiceiro. E também assim, ele foi chamado de Justiceiro por causa desse uniforme que tem umas duas luzinhas ali em formato de olho de caveira. E isso por si, para mim também já dá uma preguiça. Resumo da ópera. Esse quadrinho ele não é ruim, porém, eu como fã do Justiceiro, e se você também o é, você vai ler isso aqui e você não vai achar graça. Você vai dizer, é simplesmente um Justiceiro fajuto, que de Justiceiro só tem pequenos clichês que foram exatamente copiados, e que o próprio motivo de chamarem ele de Justiceiro por causa desse uniforme meio bobo dele, não justifica o fato dele ser chamado de Justiceiro. Enfim, se você gosta do Justiceiro Frank Castle, esse Justiceiro aqui vai te parecer uma bobeira, só vai fazer com que você pegue ranço da Marvel por ter feito isso, e provavelmente vai começar a torcer o nariz tanto para o desenhista quanto para o roteirista. Apesar de que eu acho que nenhum dos dois é ruim, mas os dois têm culpa por terem feito isso, que vai maltratar os fãs do Frank Castle. Enfim, se você leu esse quadrinho, comenta aí também o que você achou. Se você recomenda algum outro quadrinho dessa dupla aqui, né, principalmente do David Pepose, que tem feito bastante coisa aí dentro da Marvel, me indica aí que quem sabe eu trago pra cá pra tirar um pouco desse gosto ruim que ficou desse Justiceiro Shopee, gourmet, Nutella e fanfarrão, certo? Obrigado pela sua presença, obrigado por estar sempre aqui, obrigado pelo seu like, fique com o meu forte abraço e tchau!